Vamos que vamos, meus amigos, mais um episódio do ADPAT Podcast, agora o de número 44, e trago um convidado mais que especial, o nosso advogado, doutor, nosso amigo Gustavo Camacho, esteve com a gente no ENAPAT. Você que esteve lá certamente tem boas lembranças, fez um sucesso incrível. Que palestra, meus amigos! Agora está aqui com a gente no nosso podcast. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Felipe, pelo convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande. É um pouquinho fora do que a gente sempre é convidado por podcasts jurídicos, do mercado de condomínio em si. E é muito bom estar falando com engenheiros sobre um tema técnico. É verdade, é verdade. Você que demonstrou um conhecimento de norma técnica lá no ENAPAT muito bom. Da onde que veio? É do advogado em si, ou você curte mesmo estudar e ter esse conhecimento maior aí, mais profundo das normas técnicas? É o dia a dia. Então, eu digo que a gente acaba decorando, e o decorar, quando eu falo, a palavra decorar é trazer para o coração. Então você, de fato, todo dia a dia trabalhando com isso, acaba entendendo de maneira natural, sem ter que fazer aquele esforço. Não, vou aprender isso daqui porque eu preciso trabalhar. Não, acaba sendo natural. E como a gente já trabalha com isso, basicamente desde que eu acabei me formando, acabei caindo de paraquedas nesse universo da construção civil, porque eu fui atender num escritório generalista construtoras, incorporadoras, e você vai vendo, putz, esse negócio é legal, esse negócio é bacana. E aí a gente vai aprendendo a dizer mais não do que sim. Então a gente vai dizendo os nãos para acabar indo para o caminho que foi o caminho da incorporação, da construção civil, das garantias construtivas, das normas técnicas, que é o dia a dia. Então acaba sendo natural, no meio que a gente está inserido, ter que estudar, ter que entender e ter que falar a respeito do assunto. Mas é interessante porque uma vez eu tive acesso a um dado que até então preocupante, mas enfim, na época, talvez hoje tenha mudado um pouco, que o acesso às normas, por exemplo, a norma de desempenho, tinha um número maior de acesso por advogados do que por engenheiros. Você já ouviu falar disso? É bem provável que sim. Porque a gente acaba se deparando com a necessidade de tratar a respeito da norma de desempenho, agora da de garantias, no judiciário. Você vai fazer uma notificação, você vai discutir uma tese jurídica no processo, aí você vai estudar a norma de desempenho, quando na verdade a gente já deveria ter feito análise na concepção do próprio projeto. E aí acaba, né? Advogados estudando e conhecendo mais a norma técnica do que os próprios técnicos. De certa maneira, quando a gente tem esse contato com isso, torna-se um pouco alarmante. E a patologia das construções, e eu que já migrei nesses mundos, né, da produção de obra com a patologia, eu vejo também a patologia, a engenharia diagnóstica, muito mais próxima das normas técnicas, porque se nós temos que inspecionar, nós temos que entender o que está adequado ou não, auditoria de obra, perícia, somos chamados para fazer laudos técnicos, cautelares, de garantia, de vício construtivo e tudo mais. Também começamos a estudar mais as normas, a ter contato maior com as normas. Então, dá um recado aí, pessoal, se conscientizar e estudar mais as normas técnicas durante o processo construtivo. Antecipa o problema, né, Felipe? Antecipa. Vai lá, aplica as normas técnicas, fiscaliza. Você que é engenheiro e tem um RT de execução, não é só assinatura, não... A gente falou muito no ENAPAT sobre o caneteiro, né? Não seja um caneteiro, de fato fiscalize a obra, porque depois dá problema. Acho que eu contei lá na oportunidade um case de uma edificação com 25 anos com problema estrutural, onde você foi ver lá as sapatas da edificação, elas não foram executadas conforme foram projetadas. E o engenheiro foi responsabilizado. O condomínio, depois de 25 anos, foi lá e notificou o engenheiro calculista estrutural, porque aquilo não foi executado de maneira adequada. Notificou o engenheiro executor da obra, porque ele não fiscalizou efetivamente. Aquilo não foi feito de acordo com o que foi projetado. Então, é fundamental conhecer a norma técnica, realmente fiscalizar aquilo que vem sendo executado, porque depois lá na frente
Aí para com a gente lá. Mas assim, ó, são muitas normas técnicas. É muita coisa. Pode um engenheiro, arquiteto, um técnico alegar que não conhecia, que não tinha conhecimento daquela norma? O direito trabalha com ficções. A ficção de que ninguém pode alegar o desconhecimento. A gente sabe que é impossível qualquer pessoa conhecer tudo. Vamos pensar no meu segmento, a advocacia. Beleza. Felipe cometeu um crime e vai lá no meu escritório. Gustavo, me ajuda aí que deu ruim. Deu ruim aqui. Perdi a carteira de motorista porque tomei uma. Acontece. Me ajuda. Cara, não posso. Porque eu não conheço dessa área. Não, mas você não é advogado? Sim, sou advogado. Mas não é o meu nicho de expertise. Qual é o meu nicho? Condomínio, construção civil. E acabou. Imobiliário, nada mais. Da mesma forma, o engenheiro. Por isso que é importante ter as especialidades. Não querer abraçar o mundo. Ser engenheiro... Sou engenheiro de diagnóstico? Ok, sou engenheiro de diagnóstico. Você é estrutural? Você é estrutural. E isso fomenta parcerias. Verdade. Dentro da engenharia, no direito da mesma forma. Quantas vezes a gente acaba sendo recomendado por um outro parceiro advogado que vai indicar o cliente porque ele não vai se sentir canibalizado da mesma forma dentro da engenharia. Você indicaria um colega seu? Tranquilamente. Assim, eu não posso cuidar disso, mas... Eu não sei, porque dentro da minha estrutura vai ficar caro operar. Já pensou? O cara chega lá com, bati o carro. Você faz? Não, tudo bem, faço. Qual é o tempo de análise que eu vou ter que ter para poder entregar alguma coisa mais ou menos que não vai satisfazer o cliente? Dentro da minha estrutura vai ficar caro. Vai ficar caro para o cliente? Vai ficar caro para todo mundo. Na engenharia não é diferente. Faz sentido. Sabe o mercado que eu acho que é bem espelho para nós? Tanto do direito quanto da engenharia? Da medicina. Você tem médico especialista no dedinho e mindinho. que tem um ecossistema entre eles que eles acabam se indicando. É verdade. De modo geral. E funciona dessa forma. Quando você tem especialistas... E aí pronto, né? Ele só precisa estudar as normas técnicas de dedinho e mindinho. Exato. Já dá uma funilada, já consegue ser um super especialista e entender mais daquele assunto. É a profundidade do conhecimento naquele nicho específico. Saiu daquele ele não sabe. Não que ele não saiba, mas ele não vai entregar uma performance adequadamente. Né? Ele vai recomendar um cara que sabe profundamente aquilo e pronto. É aí onde a gente acaba se perdendo, quando a gente não entende esse nível de especialização necessário. E na engenharia, na construção civil, tem muito disso, né? Tem. Da gente querer saber tudo, do mercado parecer exigir que a gente saiba tudo, da gente não ter a consciência de que podemos falar que disso eu não entendo, mas tem mudado. Acho que a patologia, a engenharia diagnóstica, esse mercado tem se especializado e o pessoal tem começado a entender que até na própria patologia, um patologista das edificações é um generalista. Isso. É o clínico geral da medicina. E aí sim ele pode encaminhar para o especialista em revestimentos em fachada, especialistas em estruturas em concreto, em fundações, em impermeabilização. A NBR 16747, para mim, ela é o espelho disso. É verdade. Que o engenheiro, o inspetor, ele vai lá, faz a análise global da edificação. Tem essa manifestação aqui, então você vai precisar investigar, fazer algum ensaio, vai precisar chamar um engenheiro eletricista, vai precisar chamar um engenheiro estrutural para poder fazer. Então, essa norma técnica, para mim, no ramo da engenharia, ela veio justamente dizer, olha, engenheiro, não seja um generalista. Se você quer ser um generalista, talvez o mercado não te absorva. E a gente vai partindo para um nível de especialização tão grande que você vê. Agora vem uma vertente muito grande da engenharia condominial, que não basta você ser um engenheiro patologista, um engenheiro diagnóstico, você precisa conhecer de condomínio, também precisa conhecer de gente, porque você falou lá no Enapati uma frase que me chama a atenção, que a engenharia diagnóstica ela é a engenharia mais humana que existe, porque trabalha com pessoas. É verdade. É verdade. E mas nesse caso, você for da 16747, você que é da associação da parte de síndicos, de condomínios, né? Santa Catarina. Sim. Qual que é o nome da associação? Asdesk. Asdesks. Muito bom. Como que fala isso? Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. É uma sopa de letrinha. Sensacional, sensacional. E é o seguinte, também tem um mercado, e talvez alguns dos colegas possam entender o que eu estou falando, quando a gente entrega uma inspeção predial, um laudo de inspeção predial, conforme a norma técnica, lá diz que para mim, é o único laudo que como resultado pode ser a solicitação de que faça um laudo.
Não é verdade? Então, assim, olha, fiz um laudo, identifiquei problemas na estrutura, no revestimento, e agora você precisa fazer um laudo. Tanto que tem aquela discussão, é laudo ou não é? Exato. É relatório ou é laudo? Exato. Porque ele não acha a causa raiz, não identifica a patologia, ele identifica a manifestação. E para você ter a patologia, estabelecer o nexo causal, tem que ter o laudo. Eu até chamo tudo de relatório, gosto, mas a norma técnica fala sobre o laudo de inspeção predial, então a gente usa o termo. Só que às vezes o cliente pode passar a não entender. O que acontece com ele? Ele fala, poxa, eu te contratei um laudo, você é especializado e a tua resposta é, contrate um laudo? Então, será que com a associação vocês tratam disso para o síndico, para quem contrata, ter essa consciência de que a inspeção predial, e a gente tem aqui na FSL, que é o meu escritório de engenharia consultiva, nós fazemos uma anamnese, um trabalho de educação ao síndico para saber o que você quer, o que você precisa. Olha, inspeção predial não vai te trazer respostas do problema. Se você já está com o braço quebrado, você não vai no clínico geral. Porque o clínico geral vai dizer, vai no ortopedista. Então, se você já sabe que já está com o braço quebrado, já vai no ortopedista, na é verdade? A minha filha estava com o pé doendo. Eu fui no ortopedista. Aí ele falou, você precisa ir no ortopedista de dedo. Né? Especialista em dedo, conforme você falou. Aí tudo bem. Mas às vezes o mercado também não está tão preparado, porque já vai entender que a inspeção predial, já contratou um especialista, já vai dar toda a resposta. Você vê essa dificuldade também? Sim. E aí é onde entra o quesito educacional. E a associação, a AS10, que a gente trabalha muito isso, tanto é que a gente fez uma parceria muito legal com a Associação de Engenharia da cidade, a AGES, e com a ABENC, que é a Associação de Engenharia de âmbito nacional, seção Santa Catarina, com justamente esse objetivo. Fazendo eventos mensais, passando um pouquinho da educação, ensinando como consumir aqueles serviços, aqueles produtos. Porque, em tese, novidade, né? É tudo a mesma coisa. É laudo. O prédio de inspeção. O prédio está caindo. Chama o engenheiro. Tá, mas qual engenheiro? Engenheiro civil. Não, mas tudo bem. Qual a especialidade desse engenheiro civil? Ele faz o quê? Então a gente tem que ensinar quem são os atores adequados para que o síndico, o gestor de edificação, ele esteja do lado e entenda realmente quem chamar na hora. Você vê, aconteceu um fato, acho que foi 2019, antes da pandemia, numa cidade ao lado da minha, uma cidade chamada Araquari. Uma edificação de 2 blocos, cada bloco com 4 pavimentos, alvenaria autoportante, ou seja, não poderia ser suprimida a alvenaria em momento algum. E aí, um indivíduo resolveu fazer uma reforma, não aplicou a 16.280, não trouxe o plano de reforma, e ele foi lá e suprimiu a alvenaria, fez um apartamento estúdio, considerando que era uma edificação, uma unidade com 2 quartos, mais o banheiro, e ele fez um estúdio, abriu tudo. Aí a edificação começou a apresentar problemas, de maneira óbvia, era no pavimento térreo. A síndica me ligou. Ô Gustavo, tá estranho aqui, a gente tá escutando um barulho, o cidadão lá do pavimento térreo fez uma reforma e a gente acha que é de lá. Eu falei, olha, você tá falando com a pessoa errada, você tem que falar com o engenheiro. Aí fiz a recomendação do engenheiro. O engenheiro foi lá, o que ele fez? Desocupa a unidade, desocupa o prédio, porque o prédio corre sério risco de colapso. Foi lá e fez o escoramento, 2.000 escoras instaladas até que a alvenaria fosse recomposta. Você vê, ligou para mim, não tinha nada a ver com a história. Tinha que ter ligado pro engenheiro. Então vamos organizar aqui. Você não liga pro advogado. Sempre tem um sobrenome. Um advogado condominialista, um advogado criminalista, Exato. Um advogado... que mais aí tem de especialidades do ramo da Tem previdencialista, tem trabalhista, empresarial. Tributarista e tudo mais, né? Médico também. Normalmente a gente não vai mais no médico. Vai no médico cardiologista, no médico ortopedista e tudo mais. E na engenharia, na arquitetura, da mesma forma. Também existem os especialistas no âmbito da patologia e também no âmbito de cada uma das especialidades, né? E além disso tudo, o condominialista, vamos chamar assim, né? Do ambiente do condomínio, que a gente chama de assessoria técnica condominial. E tudo isso é uma sopa de letras que às vezes os técnicos não se entendem. Usam nomenclaturas, cada um usa a sua e acaba... Ainda mais o cliente.
Então, por isso que investir tempo para educar o cliente, a gente também está nessa. Nós estamos em parceria, né, com a Abrasconde, grande Reginaldo, um abraço para ele. Estamos lá na diretoria do Núcleo de Estudos de Engenharia. Excelente. Com essa ideia de participar dos eventos da Abrasconde, de trazer a Abrasconde para perto, de fazer, já temos ideias de projetos nossos, né, de fazer eventos junto com profissionais, patologistas e síndicos e gestores das edificações. Porque acho que com esse convívio, esse contato vai disseminar melhor, né, essa comunicação. Exatamente, porque o gestor, vamos pensar do ponto de vista empresarial. O condomínio, querendo ou não, uma empresa. E aí você tem a linha estratégica, que é a linha do C-Level. O síndico deveria ser um CEO. Tem o tático, que geralmente é o gestor predial, ou o zelador, e aí a parte operacional. O síndico, o CEO, ele tem uma quantidade de horas disponível do seu dia, do seu mês e do seu ano para poder dedicar para a sua vida particular, para dormir, para poder ter lazer, para poder se dedicar às operações do condomínio. E ele não tem condições de saber tudo. É impossível, porque é uma gama imensa de atividades. Só que ele, como gestor, ele tem que saber o que tem que ser feito, não necessariamente como fazer. Ele tem que saber quem faz aquilo que tem que ser feito. E essa pessoa que tem que saber o que tem que ser feito tem que saber como fazer também. E esse é o especialista. Então, ele precisa contratar essas pessoas delegando as atividades. É isso que o gestor faz. Ele delega para que ele tenha tempo de fazer aquilo que é importante. Gestão de pessoas e gestão de processos. E aí, o operador, ele tem que saber necessariamente como fazer. Ele vai ser cobrado como fazer. E aí, o síndico tem que ter ciência de quem são esses operadores que estão na base operacional, que precisam trabalhar em conjunto com ele. Eu entendo dessa forma. Sim. A função do síndico. A questão toda nós temos pelo menos 90% dos prédios aí são administrados por síndicos, pessoa física. Isso, síndicos moradores, orgânicos. Isso por um lado pode ser bom, mas por outro lado pode ser não tão interessante, porque são pessoas que não vivem aquilo. Não é a realidade do cotidiano. Acabaram parando de paraquedas. Como eu na primeira assembleia que fui eleito síndico, eu só não dei o passo para trás. Cheguei em casa e falei: Fernanda, meu amor, eu acabei de ser eleito síndico, você é a primeira dama. Foi o que aconteceu. Quem quer ser síndico dá um passo à frente. Todo mundo deu um passo para trás, você ficou parado. Eu fiquei lá, daí fui eleito síndico. E geralmente é assim que acontece. Porque é um mercado ainda recente, ainda incipiente, que agora a gente vem tendo iniciativas como um curso de pós-graduação de engenharia condominial, Sim. um curso de pós-graduação de direito condominial, curso de pós-graduação de administração de condomínios. Tem uma geração de síndicos entrantes nesse mercado que não fizeram como eu, não deram passo para trás, já começaram profissionalizados. Perfeito. Porque eu entendo que existem 3 escalas de síndico. O síndico orgânico, que é aquele que acabou de ser eleito e não tem conhecimento de absolutamente nada. Ele só tem, talvez, às vezes nem sempre, boa intenção. Né? Às vezes ele quer resolver os problemas particulares dele e dane-se todo mundo. Aí não é o perfil de síndico. Existe o síndico profissional, que é aquele que abandonou as suas atividades profissionais originárias para se dedicar àquela função porque gostou, entendeu que viu tem uma oportunidade ali, tem uma oportunidade de mercado, e tem aquele que é o síndico empreendedor, que ele já tem uma escala maior. O risco dele não é só ele não pagar os boletos dele, o risco dele é que a estrutura empresarial que ele montou não funcione de maneira adequada e ele tenha problemas mais sérios com custos maiores. Então, o síndico, na verdade, atual, ele precisa gerar boas experiências. Isso vale até com a interlocução com as incorporadoras. Porque, vamos pensar, eu, Gustavo, incorporador, fui lá, comprei o terreno, cheguei no arquiteto. O arquiteto modelou aquele empreendimento com várias áreas comuns e cada vez mais a volumetria das áreas comuns escala, enquanto as áreas privativas são suprimidas, a ponto de que você tem unidades hoje que não tem nem lavanderia compartilhada. A porta abre para fora, só para você. Lavanderia compartilhada. Então, o nível de complexidade desses ambientes, para fins de gestão, é imenso. E se a incorporadora ela quer sobreviver no mercado, ela não pode só entregar um produto. Tá aqui meu produto. Se vira agora. Usuário. Ela tem que gerar boas experiências no usuário. E quem durante o uso. Durante o uso. E quem é que vai gerar boas experiências? Quem é que vai possibilitar isso? É o síndico. Quem faz a gestão. É o síndico. O síndico vai possibilitar a geração de boas experiências para o usuário, que vai possibilitar que ele indique
para os seus amigos, compra dessa consultora que é bacana. Ou então compre outras unidades, ou até os próprios filhos comprem as unidades dessa própria consultora ou essa incorporadora. Então, as construtoras vêm entendendo já que síndicos profissionais são interessantes como parceiros estratégicos, até para poder fazer a gestão e entregar experiências de qualidade, porque o CAC dela, o custo de aquisição de clientes, fica reduzido pela metade. Porque as experiências vão ser boas. Ao passo de que quando é o morador, não são tão boas. Elas estão indo tão além que hoje já se entrega uma convenção de condomínio modelada de acordo com a realidade do empreendimento. Antes era Ctrl+C, Ctrl+V, só para poder começar a venda, para sair o registro da incorporação. E vão além. Modelam, inclusive, os regimentos internos para que o regimento interno funcione adequadamente de acordo com as áreas que foram projetadas, para que as pessoas tenham as experiências que são desejadas. Entregam o manual, porque, muito embora o manual seja uma regra que não é nem um pouco nova, mas passaram a entregar o manual e agora com outra visão. Aplicativos de gestão que permitem, inclusive, que o manual não seja aquele calhamaço de papel que ninguém lia. Mais assusta do que... Agora você recebe notificações dizendo, olha... Você vai fazer pesquisa... A manutenção nesse sistema, nesse componente, se aproxima, faça a manutenção. Ou então, você não fez, você já está sendo notificado aqui que você não fez a manutenção, inclusive com possibilidade de perdas de garantia, porque já antecipa o problema. A gente tem tecnologia para isso agora. E é fundamental para que a edificação, para que o usuário da edificação tenha boas experiências, para que a edificação tenha o desempenho projetado com relação à vida útil dos sistemas e subsistemas. Quem está gerenciando tudo isso tem que ser uma pessoa qualificada. Por isso a importância do trabalho todo de qualificação que as entidades fazem. Legal. Olha só, muitos talvez não tenham essa visão, né? Você até trouxe um termo que eu achei bem interessante. Quando a gente pensa em síndico, se a gente for perguntar para geral, assim, para conhecimento comum, público, o que é um síndico? Quais são as funções de um síndico? Se perguntar nos condomínios, para os condôminos e tudo mais, normalmente pode ser que venha uma situação mais focada em obrigatoriedade, tem que ter um síndico, mais uma situação de representante do condomínio, sabe? Alguém ali que cuida, coisas mais simplificadas. A visão que você trouxe, eu sempre trouxe uma visão de gestor, você trouxe até como C-Level, né? O CEO do condomínio, faz todo o sentido. Muda a concepção, muda o perfil de quem pode ou não ser síndico, porque tem pessoas que são altamente capazes de trabalhar no âmbito operacional, mas não necessariamente no âmbito de gestão. Não é? E se a gente começar a observar o síndico como um gestor, a pergunta é, se não fosse obrigado a ter um síndico, pode ser que muitos condomínios não teriam, porque colocam lá, alguém tem que ser... Aí, mais barato. Quem não dá um passo para trás... Mas sabe por quê? Com essa visão, né? Que quando a gente pivota essa percepção, a gente trata de resultado. Exato. O gestor, ele tem que entregar resultado, ele é remunerado por resultado. Ele não é remunerado pelo número de horas que ele passa lá. E é uma questão de investimento e resultado. Exato. Porque aí você vê, a gente chega numa assembleia, vai eleger um síndico, seja um morador profissional. Aí a questão é, não, mas vamos eleger um morador porque ele está aqui dentro. Tá, mas de que adianta? Ele está ali dentro, está 8 horas por dia ali. Quanto tempo você vai passar síndico lá no condomínio prestando serviço para nós? Mas isso é indiferente. Quem troca horas por dinheiro é o nível operacional. É quem opera. É claro. É quem opera. É uma visão diferente. É hora homem. Ou talvez se a gente pensasse assim, você contrataria quem para fazer a gestão da tua empresa? Para ser o CEO do teu negócio? Será que você contrataria o teu vizinho morador, que está lá 8 horas por dia, ou alguém comprovadamente com experiência para colocar equipes e fazer o teu negócio ter crescimento e lucratividade? A gente traz, por exemplo, a patologia no âmbito de cuidar das pessoas, cuidar das edificações e cuidar das pessoas, e uma das formas é cuidar do patrimônio delas. Muitas vezes a gente vê plataforma de síndicos trazendo qual cenário? Eu vou reduzir a taxa condominial, eu vou reduzir custos, vamos reduzir tudo. E às vezes isso pode ser em detrimento da redução da qualidade do condomínio, da redução do patrimônio, do valor patrimonial. Será que a gente não estaria disposto a investir 10 mil reais numa reforma e o nosso apartamento melhorar a capacidade de venda em 50 mil? É uma redução fictícia. Vou dar um exemplo para você. Um condomínio, case real, lá em Santa Catarina, alto padrão,
Pessoas formadoras de opinião como condôminos, poder aquisitivo lá em cima, classe AAA. Aí você pega o metro quadrado da região. Metro quadrado da região, R$12.000 o metro quadrado, em média. Aquele empreendimento específico, R$8.000 o metro quadrado. 30% abaixo do depreciado. Aí você pega o porquê. Ao longo dos anos, desde a entrega do empreendimento, as manutenções foram sendo negligenciadas, o empreendimento tinha algumas manifestações patológicas. Talvez a taxa condominial mais baixa da região? A taxa condominial, não digo mais baixa da região, mas comparativamente aos empreendimentos da mesma tipologia, realmente baixa, ficticiamente baixa. E aí você vê essa realidade. O que aconteceu? Assumiu uma nova gestão, até por pressão dos próprios condôminos, que fez um retrofit da edificação. Da manutenção. Esse retrofit implicou no pagamento adicional de cada unidade autônoma, lógico que a fração ideal naquele caso importa, porque as unidades contribuem por fração, uma média de 15 a 20 mil reais de investimento por unidade, para uma valorização de 30% no seu patrimônio. A gente está falando de um imóvel que estava sendo vendido a 900 mil reais, passou a ser vendido a 1.300, 1.400. Em que aplicação financeira... Multiplica por 10 o teu valor investido. Em que aplicação financeira você pega e você vai lá para um CDI 100? Vou aplicar 10 mil reais. Em 12 meses ele vai render R$1.000 para você. Você aplicou 10, 15 mil reais lá. Esse 10, 15 mil reais virou 300, virou 400, 1.000. Faz todo sentido. Em que local? Em que ambiente você teria isso? No ambiente imobiliário. Faz todo sentido. Flipagem. Faz todo sentido. Agora, por que nós estamos trazendo todo esse conteúdo, principalmente para patologistas, para engenheiros de diagnóstico? É entender para vender. Nós estamos trazendo aqui experiência de quem está próximo aos síndicos, aos gestores, numa área mais avançada do que a engenharia, no quesito de organização dentro do condomínio. Eu entendo que a advocacia está à frente nessa parte, mas está à frente da engenharia. A engenharia, a arquitetura está chegando e a advocacia, o direito, eu acho que está mais organizado e está até abrindo caminho para nós. E vejo muito colegas, né, advogados, colegas seus, indicando a contratação. E aí os gestores passam a confiar. Foi o que você comentou. Te ligaram porque um prédio estava com risco de desabar. Você falou, não, mas não é comigo. Tá, mas eu confio no meu advogado. Então você vai ligar para esse engenheiro. Então vai abrindo o caminho. Então dentro desse ambiente de abertura de caminhos, abertura de jornadas, está aqui alguém experiente, passando visões. Espero que vocês estejam anotando. E eu estou aqui já captando formas para eu entender a realidade do mercado, entender como os síndicos estão mudando, para eu até ajustar a minha forma de venda. Minha forma de como eu vendo a prestação do meu serviço. Como eu vendo, como que eu vou captar cliente. E para aqueles que não têm esse entendimento, imagina, eu tô pensando aqui já, hein? Conversar com um síndico orgânico, ou com um síndico que eu tô vendo que não tem essa visão de gestão e falar assim, você tem noção do que você está fazendo, com todo carinho e educação? Você é um gestor daqui, você faz isso, você pensa nisso, trabalha daquela forma, e você pode mudar a mente, trazer uma visão que o síndico não tinha. E uma vez que ele passa a ter, você levou para ele essa visão, você pode abrir o caminho interessante, né? Eu passo a fazer isso até muito na Brasconde, nos eventos que a gente traz. Eu trago, simplificadamente, a figura do tripé. Então, nós temos nosso tripé aqui. É a gestão de um condomínio. Vê se você concorda, grande Gustavo Camacho. Um pé é a parte administrativa e contábil. A gente não vê se um condomínio tem ou não administradora ou contabilidade. É só qual. Sim. Aí o mercado vai saber qual é o valor, entrega, mas já entende que você vai assumir um condomínio e vai se ter uma administradora. Segundo pé, a gente já vê a parte jurídica, a consultoria jurídica. Por mais que o síndico, gestor, o CEO, seja advogado, ele contrata uma consultoria jurídica, seja para cobrar... É que é o serviço operacional dentro. Exatamente. Ele não pode executar. Exatamente. Seja para cobrar taxas condominiais em atraso, seja para prestar consultoria em caso de conflitos, ou até para melhorar a gestão do seu condomínio. Já está cada vez mais organizado. Agora, e o terceiro pé, a terceira perna desse tripé?
a gente fala que é assessoria técnica condominial. Que é feito tanto, a gente usa até mais assessoria técnica condominial do que engenharia condominial, só pelo sentido que muitos arquitetos também trabalham nisso. Sim. Então a gente acaba absorvendo, né? Na Depart tem muitos arquitetos, mas são nomenclaturas iguais. A assessoria técnica condominial. Se o imóvel, a parte física, é parte importante do prédio, do condomínio, que é o prédio, porque em algum momento a gente vai chegar à situação seguinte, como em algum dia não teve assessoria técnica condominial desde o começo. Você não tinha uma assessoria técnica, um consultor técnico para te dar orientação, para fazer as manutenções, mas tem um detalhe. A gente vê muito ainda comissão de obras, não para fiscalizar alguém ou para acompanhar, mas para fazer. A gente vê, às vezes escolhe um síndico ou subsíndico que é engenheiro, porque ele vai fazer esse papel operacional. Ou vai, não, deixa comigo porque tem uma experiência. Aí vai ficar no jeitinho. Exatamente. Não é profissionalizado, aí o resultado fica comprometido. E a gente traz para eles que é um tripé de equilíbrio. Sem assessoria técnica condominial, vai ter uma deficiência na gestão de condomínio, né, meu amigo? Sem sombra de dúvidas. Porque é isso que você comentou. A parte administrativa é inata da própria gestão, para você conseguir fazer a conciliação de todos os expedientes que compõem a função. Você tem que delegar. A própria delegação é a parte da gestão. Perfeito. A delegação com as cobranças necessárias. Você tendo o dashboard para poder... Deleguei aqui, por que não voltou? Opa, voltou certo, então posso dar baixo no meu sistema. Agora, a parte jurídica, o condomínio, na verdade, o condomínio é jurídico. A criação do condomínio. Porque, vamos pensar... Vamos para o fluxo do processo de incorporação que a gente começou ali. O incorporador foi lá, contratou o corretor de imóveis, achou a área que ele queria, verificou, fez estudo de viabilidade, comprou, ou perguntou. VGV top. Maravilhoso, foi lá no arquiteto, projeta aí, né? Vamos lá, o que encaixa aqui, faz o projeto executivo legal, vai na prefeitura da cidade, capta lá o alvará de construção, aí ele vai lá no despachante imobiliário, elabora todo o memorial de incorporação para que ele possa ter o registro e começar a vender. Por que ele é chamado de incorporador? Porque ele vai pegar o terreno e vai incorporar uma edificação, uma estrutura de uma edificação que não existia. Mas antes disso já existe um projeto jurídico. Olha, o condomínio que vai ser instituído aqui, ele é um projeto jurídico originado da vontade das partes, lá do artigo 1332 do Código Civil, que é espelhado na convenção de condomínio no regimento interno depois para poder operar. Só que isso aqui não funciona se não tiver tijolo sobre tijolo. E aí entra o engenheiro, que vai ser o executor da obra, que vai projetar, enfim. Então, isso se concilia. Tanto é que o trabalho do advogado nessa esfera da construção civil, do direito imobiliário, ou até mesmo da advocacia voltada para as patologias construtivas, não existe o trabalho do advogado sem o trabalho do engenheiro. E vice-versa, porque vocês fazem espada. O engenheiro fazia espada. É verdade. O advogado segura. Aí bom. Já pensou, eu vou lá para uma guerra e eu tô sem um parecer técnico de engenharia, tô sem suporte técnico. Tem gente que vai lá e notifica sem suporte técnico de engenharia. Tá? É fraco. Não tem fundamentação, notifica só com as fotos, porque o síndico mandou. Não, o síndico mandou as fotos aí. De que adianta? Da mesma forma, a incorporadora, quando é notificada, vai lá e contra-notifica simplesmente com o trabalho do advogado, não funciona. Tem que ter o trabalho da engenharia explicando por que aquilo foi feito daquela forma, por que foi projetado, por que foi executado, por que não tem patologia, qual foi a norma incidente aplicável. É um trabalho a quatro mãos, necessariamente. Nesse segmento, um não funciona sem o outro, porque a natureza do próprio empreendimento é isso. O condomínio, ele é jurídico. A estrutura física, o prédio, não é jurídico. É de engenharia. Então só funciona dessa forma. E a administração, ela concilia tudo isso. Até a psicologia. Faz sentido. Principalmente. Gostei. Então estamos claros sobre esses aspectos. E aí entra uma questão que eu queria conversar nesse âmbito das garantias. Eu vou trazer isso para a gente falar um pouco da norma de garantia e como é que tem visto isso. Mas antes disso, queria saber um pouco do Gustavo Camacho. Da onde você que hoje é de Joinville, mas nasceu lá, nasceu onde, da onde que veio, por que direito, por que chegou nessa área de especialidade em construção civil, direito imobiliário, condominial. Quem é o Gustavo Camacho, meu irmão? Eu sou de Joinville, nasci lá, morei 12 anos em Curitiba, voltei para Joinville,
morei um ano aqui em São Paulo. Voltei para Joinville. Eu sou suspeito de falar da minha cidade. Nós estaremos lá dia 2 de março, vamos experimentar as maravilhas de Joinville. Olha aí, que segundo consta, é a melhor cidade do país para se viver. Olha só. Segundo consta, né? Saiu uma matéria aí, numa revista famosa. Depois eu conto para vocês. Então, fiquei lá. Acabei optando pelo direito de maneira intuitiva. Eu tinha a intenção de fazer educação física, mas aí comecei a notar, bom, não é bem por aí. E acabei optando pelo direito com o objetivo de fazer concurso público para ser promotor de justiça. Esse era o objetivo. Aí durante a faculdade estagiei em diversos locais do judiciário e vi, esse negócio aqui não é para mim. Aí fui trabalhar no escritório de advocacia, fiquei 5 anos na operação do escritório de advocacia, peticionando, só processo, fiz pós-graduação em processo civil. E para mim a ideia era morder canela mesmo. A gente era voltado, o advogado é formado para poder entrar com processo. Infelizmente, é essa a realidade que a gente tem. Me desmotivei com o direito, queria largar a advocacia e o direito para poder montar uma loja de açaí. Para vender açaí. Desmobilizei a ideia do açaí. Passei um tempo fora daquele escritório em que eu estava já desmotivado com relação à parte operacional, mas já conseguindo entender aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava, aquilo que fazia sentido e aquilo que não fazia sentido. Basicamente, fazendo um ikigai da estrutura toda, entendendo aquilo que eu era bom, aquilo que eu gostava, aquilo que dava dinheiro, aquilo que o mercado precisava e que tinha carência. Então, fiz ikigai ou uma análise SWOT. Entendi que seria isso daqui. Aí, a partir de 2015, modelei a operação e fui para esse mercado, já com uma certa bagagem, com a ideia do açaí desmobilizado, já atendendo algumas incorporadoras, algumas construtoras, alguns condomínios, algumas imobiliárias, porque era o core business. Tudo aquilo que não tinha a ver com core business, a gente tirava da operação, porque iria acabar fazendo com que a gente se desviasse do foco. Então, hoje, desde esse período, o foco global é dentro dessa área de atuação, dentro desse core business específico, para poder maximizar as oportunidades e também o nível de conhecimento. Tudo aquilo que não tem a ver com isso acaba não nos interessando. E eu acabei modulando, trabalhei muito com condomínios, trabalho muito com condomínios, e a gente vem hoje numa expertise de modelação dos negócios jurídicos, estruturação das operações imobiliárias e nessa parte de garantias, por conta dessa estrutura toda, e depois eu montei a loja de açaí. Montou? Montei. Ainda tá ativa? Tá rodando. Tá lá em Joinville? Tá lá em Joinville, você vai comer açaí lá. Meus amigos, eu adoro açaí, a Manu adora açaí. Então, qual que é o nome da loja? Açaí Land. Açaí Land, então... Tem em São Paulo aqui, é uma franquia, não é minha, sou franqueado lá, mas tem aqui em São Paulo. Preparem-se então, estaremos juntos na Açaí Land, em Joinville. Mano, muito louco, sensacional. E gostou da área, agora... se especializou e você curte essa área dos condomínios, do direito imobiliário, da construção civil? São as cidades. As pessoas, elas precisam morar em algum lugar, elas moram em ambientes altamente adensados populacionalmente e, inclusive, um dos indexadores do IDH é o nível de verticalização das cidades. Sim. Então, cada vez mais as cidades verticalizadas. E Santa Catarina é espetacular em relação a isso. Você pega lá uma cidade como Porto Belo, que é uma cidade desse tamanho, tem 450 alvarás de construção. São Paulo, no auge aqui dos anos 80, dos anos 90, tinha 900. Você pega uma cidade como Itapema, que é do lado ali, que é a cidade praiana, tem 700 alvarás. Um VGV global das duas cidades de 14 bi ano. Já pensou? Então, tem uma grande oportunidade aqui financeira, mas não é só isso. Se fosse só o financeiro, a gente não funciona, né? Então tem um grande propósito, que é as pessoas moram nesses locais, nos ambientes condominiais. Sim. Então, se a gente quer fazer uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, a gente precisa cuidar da menor célula da sociedade, que é a casa das pessoas. São os lares das pessoas. Começa lá. Se essas pessoas são mal gerenciadas, elas agem por espelho. Elas vão querer fazer a autojustiça delas e talvez elas sejam pessoas piores dentro da sua casa, dentro do ambiente de trabalho, e você vai piorando a cidade. Agora, quando essas pessoas são bem gerenciadas, elas vão se espelhar. Opa, o que o Felipe tá fazendo legal lá? Pô, vou copiar esse cara. Esse cara tá fazendo um negócio bacana, vou tentar implantar. E assim a roda gira e assim a gente consegue melhorar nosso ambiente, sem se candidatar ao cargo de prefeito. Verdade, fazendo... É política. É política pura. Fazendo o seu ali aos poucos, né? E dentro desse ambiente todo...
Como é que você vê a nova norma, né? A NBR 17170, é isso? 17170. Ó, acertei. Eu entendo que essa norma, na verdade, tem toda uma construção prévia a isso. Então vamos voltar ao mundo antigo. Lá na época de Roma, um cidadão chamado Marcus Vitruvio. Você deve ter ouvido falar já. Ele tem um livro que é o Tratado de Arquitetura, que antes não existia separação entre engenharia e arquitetura, era tudo a mesma coisa. Ele nasceu em 82 a.C. Ele foi o arquiteto de Júlio César. Então ele assumiu Roma de tijolo, entregou Roma de mármore. É isso que se espelha. E o que é interessante nesse tratado? Porque lá já se falava sobre os pilares da usabilidade, da durabilidade e da harmonização das edificações. Então, e da saúde das edificações. Que é basicamente a base da norma de desempenho e a base da NBR 17170, da norma de garantias. Esses conceitos eram tão importantes que depois o Leonardo da Vinci, lá nos anos 1500 e alguma coisa, na época do renascentismo, fez aquela figura do homem vitruviano, em homenagem a Marcus Vitruvio. E todo esse conceito, ele foi de maneira inata aplicado tanto na NBR 15575 quanto na 17170. A 15575 ela já vinha sendo discutida aqui pelo IPT em São Paulo desde os anos 1980, e não se chegava num consenso, e, salvo engano, foi 2008 que se chegamos na modelagem adequada. Só que aí tinha um detalhe. Se lançasse naquele momento, não teria o sucesso do plano Minha Casa Minha Vida. Então, vamos segurar aqui o lançamento da NBR 15575, justamente por conta do lançamento do Minha Casa Minha Vida, que era um programa importante do governo que, de fato, exponencializou. Até o ano de 2014, onde chegou no gargalo do endividamento das pessoas, e aí não se comercializava mais. E aí, em 2013, no dia 19 de julho de 2013, lançou-se a NBR 15575, que são lá os 5 capítulos da norma técnica, e o capítulo de número 1 tem a tabela D1, que versa a respeito dos prazos de garantia de cada um dos sistemas e subsistemas. Mas era uma tabela muito genérica e dava muita dificuldade de interpretação e aplicação na prática. E aí onde se pensou, o pessoal da CEBIC, o Sinduscom São Paulo, inclusive o professor Delmar, que é advogado, e tem um livro a respeito da NBR 15575, muito bom, inclusive, sentaram, pensaram, precisamos extrair essa tabela D1 e criar uma norma específica, dirimindo todas as dúvidas práticas que vinham acontecendo. Se aplica a reforma? Não se aplica a reforma? Qual é o marco temporal de incidência dessa norma técnica? A partir de que momento? É a expedição do habite ou a entrega do empreendimento? Então, essas dúvidas foram sendo saneadas. A incorporadora foi lá, fez o reparo no sistema, no subsistema, no componente. Foi reparo integral ou foi reparo parcial? Revalida o tempo de garantia ou não revalida o tempo de garantia? Tudo isso foi pensado. E aí se experimentou mais de 180 componentes, prevendo vários e diversos prazos de garantia específicos para cada um deles. O que acaba sendo bastante benéfico, bastante interessante dentro da prática. Mas é muito importante sempre a gente separar os conceitos de garantia e responsabilidade. Garantia, basicamente, fiz uma projeção aqui de um sistema, esse sistema apresentou falha durante esse período aqui, que foi estabelecido por norma ou até mesmo no termo de garantia que se tornou obrigatório através dessa NBR 17170. A incorporadora recebe o chamado, ela é obrigada a ir lá dar tratamento. Agora, o condomínio ou então o usuário ele não pode chegar e fazer o reparo por conta própria e dizer, aí, Felipe, você que é um incorporador, eu troquei esse cano aqui, eu estou te mandando uma nota fiscal e o boleto para você me reembolsar. Não funciona dessa forma, porque é tanto um dever da incorporadora dar o atendimento, e o atendimento tem que ser dado em 30 dias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas também é um direito, porque ela tem anotação de responsabilidade técnica sobre aquilo que foi feito. Tem direitos imateriais, morais a respeito daquela obra que foi realizada. Então, um terceiro não pode vir e fazer a intervenção sobre pena de perder a garantia, e acaba acontecendo bastante. Escoado esse prazo de garantia, a gente entra no prazo de responsabilidade. Lembrando que aqui eu não preciso chegar nesse elemento de demonstrar nexo de causalidade, simplesmente deu problema. A incorporadora só não vai dar o atendimento se comprovado um elemento externo.
uma patologia de natureza exógena. Por exemplo, recalcou aqui a obra porque tem uma obra vizinha. Ou então, foi mau uso, não foi feita a manutenção de acordo com o que eu disse para você que tinha que ser feito. O manual de uso e operação de edificação lá da 14037. Então, só nessas duas hipóteses a gente não vai ter aqui o atendimento das garantias. Agora, escoado esse prazo de garantia, a gente tem o prazo de responsabilidade que vai até 10 anos. E a discussão é, a responsabilidade se inicia a partir do momento da expedição do habite ou da entrega do empreendimento? E aí? A jurisprudência tem se inclinado para a entrega do empreendimento. E então o nosso prazo de responsabilidade, ele até ultrapassa os 10 anos se a gente for contabilizar a respeito da garantia. Só que aí, quando isso acontece, o trabalho de engenharia é fundamental, que a gente tem que ter um laudo técnico de engenharia. Aí passa o cliente, o usuário, a comprovar esses problemas. Sim, ele tem que comprovar a patologia, que ela é uma patologia de natureza endógena, decorrente de falha de projeto ou falha de execução. E aí estabelecer o nexo de causalidade com o processo construtivo e comprovar a relação de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Quais foram as normas técnicas que não foram seguidas e não foram observadas? E aí tem que ser quantificado. Artigo 944 lá do Código Civil. Quanto que vai custar para fazer a reparação desse elemento aqui? É factível que a incorporadora ainda repare ou vai convolar em perdas e danos? Tem tudo isso para a gente pensar. Sensacional. E a norma nova? Esses prazos, como é que está a discussão, a aplicabilidade? Tem pegado aí, as construtoras têm mudado, alterado para poder cumprir? Os condomínios estão vendo isso com bons olhos, que você tem avaliado? Como é que está essa relação com essa nova norma? Eu acho que o maior trabalho foi feito pela 15575. Né? Essa discussão toda aconteceu lá atrás, há 11 anos atrás. Agora já está mais maduro, o próprio judiciário também já vem entendendo melhor a existência dessa norma técnica, porque antes era o Código Civil seco, é 5 anos para tudo. Opa, peraí, 618 para tudo. Você acabou de falar de um caso de 25 anos, porque prazo de responsabilidade é totalmente diferente de prazo de garantia, né? Exato, e a gente está falando, nesse caso de 25 anos, da garantia das estruturas, que pela 6118 vai 50 anos. Sim. Então... É responsabilidade, né? Não é os 5 anos seco para qualquer coisa, né? E a norma 17170 vem trazendo também, estabelecendo prazos diferentes de 1, de 3, de 5 anos para tudo mais. Antes, a norma de desempenho, a 15575, falava apenas das responsabilidades do projetista e de quem construía. Agora, a 17170 estabelece responsabilidades para o titular, para o usuário da edificação, que tem que fazer a manutenção, senão expressamente perde. Se não fizer a manutenção de acordo com o plano de manutenções preventivas e preditivas lá da 5674, naquela modelagem do item 7.2 especificamente, existe um potencial de perda da garantia bastante severo. E aí entra um aspecto interessante, porque norma técnica, quem tem que conhecer é o técnico. E normalmente esses assuntos de responsabilização do usuário, que está na 15575, que está na 17170, é uma norma técnica e às vezes o síndico, o gestor, CEO, não tem o acesso, né? E às vezes tem um entendimento inadequado. Não é incomum nós pegarmos síndicos que com 4 anos e 11 meses buscam escritórios de patologia, de engenharia diagnóstica, para fazer um laudo, porque está chegando nos 5 anos e quer saber como é que está. Aí você pergunta, já fui em algum desses casos, fala, muito interessante, vou anotar aqui, me conta o histórico das manutenções. Não fiz. O que você já fez na fachada? Que são manutenções? Não fiz nada. Não, mas não tem a garantia de 5 anos? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma demanda judicial. A unidade autônoma, uma edificação com 600 unidades, e a unidade, último pavimento, unidade tipo, ali eram 2 quartos, empreendimento bem popular, com mais ou menos 10 anos de existência. E aí, muito bolor na unidade, ele foi lá e entrou com uma ação contra a construtora. A gente foi dar o suporte para a construtora no processo. E aí, durante a audiência de instrução e julgamento, a gente foi dizer, não tinha manutenção na edificação, nem na unidade autônoma. Porque a gente contra-notificou, dizendo, olha, apresenta para nós aqui as manutenções que você fez. Aí chegou na audiência de instrução e julgamento. A gente foi fazer, a oitiva foi ouvir uma das testemunhas que foram arroladas pela pessoa que entrou com o processo, que era a proprietária da unidade. E aí eu fiz a pergunta para a pessoa da seguinte forma. Você é morador? Você é condômino? Quanto tempo você tem o apartamento aí? Eu tenho apartamento há 10 anos.
Tá bom. Você participa das assembleias? Sim, claro, nossa obrigação é participar das assembleias. Tá. A taxa de condomínio de vocês contempla já alguma rúbrica para custeio das manutenções preventivas e preditivas? Não, eu acho que sim. Tá. Quando foi a última vez que a fachada foi lavada? Não, a gente nunca lavou a fachada. E quando que foi repintada? Não, a gente nunca lavou e repintou porque é muito caro, né? Aí eu perguntei, e a cobertura da edificação? De quanto em quanto tempo é feita a manutenção? Quando foi a última vez? Aí a pessoa olhou para mim assim, doutor, aqui é um empreendimento popular, né? A gente não tem dinheiro para fazer. Então, a taxa de condomínio fica ficticiamente baixa, virtualmente baixa. E aí, quando existe a necessidade de fazer alguma intervenção, uma manutenção já corretiva, vai ser mais caro e vai ter que ser feito por meio de chamada de capital e sem choro. E foi o que aconteceu ali. As manifestações patológicas todas em decorrência da ausência de manutenção da edificação. O reboco ele já não fazia mais a função dele de garantir a estanquidade da fachada, porque ele se encontrava friável uma vez que não foi lavado, não foi repintada a fachada. E o sistema de fachada, que é a pele, não tinha mais função. Meus amigos, vou dar um parênteses aqui. Ele acabou de falar sobre patologia em revestimentos de fachada com maior propriedade do que muitas vezes a gente como técnico. Por isso que os síndicos te ligam para resolver mas eu não sou engenheiro. Não é engenheiro. Né? Mas é bacana saber desse conhecimento e motivou muito, Dona Paty, a estudar mais a fundo, entender que tudo isso é complexo. E também e aí eu vou falar aqui também algo, cada um no seu cada um em qual sentido? Também engenheiro não é advogado. O laudo do engenheiro não vai trazer responsabilidade. Exato. A gente não julga no nosso laudo. O culpado por essa umidade é fatos e dados de maneira objetiva. A gente fala tecnicamente, né? Então nós temos que nos preparar para ter sucesso nesse âmbito imobiliário, porque o nosso material, laudo, parecer, relatório, vão chegar nos advogados, vão chegar nos gestores, vão chegar nos juízes, e nós precisamos conhecer, pelo menos, as normas técnicas do âmbito do condomínio, né? Fora as técnicas prescritivas das partes de execução, mas a norma de desempenho muito, bastante. A de garantia muito, para você ali entender, a 5674 bastante, a 14037 que fala do manual de uso e operação, e tudo isso precisa, né, vamos voltar para a terceira perna do tripé, assessoria técnica para dar suporte desde o início. É um sistema completo, porque você parte desde o momento do projeto da edificação, a elaboração dos manuais, até depois a manutenibilidade da edificação, as garantias todas, e a inspeção para ver que fecha o ciclo. A norma de inspeção fecha o ciclo. Sim. A 16747. Ela vê toda a vida pregressa, tudo aquilo que foi feito ou não foi feito, todos os problemas que a edificação tem e que não tem. Ela consegue fazer essa anamnese. Quais foram as obras que foram realizadas, as intervenções nessa edificação, as reformas, as modificações dos layouts. Então, para mim, eu entendo que a 16747, de fato, ela fecha o ciclo. Qual é o problema? Ela não é lei, ela é uma norma. E aí, se a gente conseguir produzir uma legislação nesse sentido de endossar ainda mais em âmbito nacional a necessidade de inspeção das edificações, é maravilhoso. Tem cidades que possuem. Sim. Lá em Santa Catarina tem uma única cidade que possui, que é a cidade de Balneário Camboriú. A cidade de Curitiba hoje vem sendo empreendido um esforço muito grande pela área da engenharia, até mesmo pela advocacia condominial na cidade, no sentido de criação de uma norma de inspeção predial. Quem está à frente como advogado lá é a doutora Luciana Lozic, que é advogada condominialista, para que a gente tenha justamente uma legislação lá em Curitiba municipal tratando do assunto. Que vai munir de peso para os gestores que muitas vezes querem implementar as obras ou as inspeções, mas por vezes acabam os condôminos, a Assembleia não aprovando, né? Você chega na Assembleia, eu preciso fazer aqui uma inspeção predial para poder entender como essa edificação se encontra e projetar a vida financeira e a vida das gerar próximas... um plano de manutenção, gerar uma da edificação, verba. Porque isso vai impactar em todo o planejamento estratégico da edificação. Aí o cidadão fala e vira, peraí, mas não precisa, né? Não é lei. Não quero ter essa despesa, tá tudo bem. Não quero ter esse gasto. Chega ao absurdo, você vê. Participei recentemente de uma assembleia num ambiente de praia,
um salt spray, ambiente salino, altamente agressivo lá, e onde foi ser feita uma reparação no reboco da fachada, que tinha partes friáveis, foram removidos e foi recomposto. Aí chegou na assembleia o cidadão dizendo, olha, a gente vai parar por aqui, vamos só fazer a recomposição do reboco, a gente não vai repintar, porque eu não quero gastar com isso, faz depois. Aí, ainda bem que tinha um engenheiro civil sensato lá falando, peraí, mas vai ficar dessa forma? O sistema não vai ser totalmente recomposto? É melhor não fazer então. Porque as pessoas não querem gastar. Da mesma forma, esse tipo de material, um laudo de inspeção, muita gente acaba não querendo gastar porque não existe uma obrigatoriedade. A norma técnica indica que se faça com uma periodicidade específica. Mas a norma, ela tem o status de lei porque a lei atrai esse status, mas não é lei. Sim. E aí tem esses questionamentos que são um tanto quanto controversos. Por isso que nós estamos aqui, um advogado e um engenheiro, falando para uma galera, trazendo os síndicos para perto, talvez eu acho que os administradores também podem se aproximar. E quem sabe nós construirmos mais eventos, como vocês têm feito lá nas Desk, sobre essa parte, unindo os esforços e as experiências desse tripé de administradores, de consultores jurídicos, consultores técnicos e os gestores, os síndicos, os administradores, enfim. Eu creio que se nós conversarmos mais, trouxermos mais informação, isso vai disseminar com uma clareza maior. E tem ferramentas para isso. Costumo dizer nas aulas para os síndicos e tudo mais, que a manutenção começa com a inspeção predial. Sim. Então, mas é só uma inspeção, vai gerar só um relatório. Sim, é só um check-up, é só uns exames que vai gerar só alguns dados. Mas você não vai para a mesa de cirurgia direto porque está com uma dor de estômago. Precisa entender o que está acontecendo. Exatamente. E se conseguir ainda fazer um check-up sem sintoma nenhum, que ótimo. Inspeção predial é para fazer sem sintoma nenhum. É para fazer periodicamente, porque pode não ter sintoma aos olhos do leigo, mas haver sintomas aos olhos do técnico. Então fica aqui o fortalecimento para que nós possamos realizar mais inspeções. E não porque é lei. Porque é saudável. A gente não faz check-up da nossa saúde porque é lei. A gente faz porque quer ter longevidade. Não, aí você pensa. As pessoas, de modo geral, na Assembleia, elas querem, assim como na cidade, pessoas natural, querem fazer aquilo que aparece. Então, vamos pensar. Eu quero repintar a edificação. Porque a pintura tá feia. Tá bom. Eu vou lá, lavo, e aí começa a cair pedaço de reboco. Desse tamanho. Você vai lá e pinta por cima daquele reboco podre. Não adianta nada. Vamos reformar o salão de festas. Porque tá feio o salão de festas. Vamos reformar o hall de entrada do prédio. Sendo que existem várias outras manutenções corretivas que precisam ser implementadas lá. Então, de nada adianta eu investir tempo, dinheiro, energia para poder fazer melhorias naquilo que precisa ser, na verdade, primeiro reparado. Aquilo que não tem mais condições de manutenibilidade tem que ser corrigido para aí sim ser reparado. Aí você planeja mal a vida financeira do condomínio. Você foi lá, pintou, no ano seguinte você tem que pintar de novo porque está com infiltração. Só tratou a manifestação e não tratou o problema. Só o efeito e não a causa, né? E na verdade nem tratou o efeito, né? Você mascarou o efeito. Passou um batom lá. Por exemplo, o que eu trago de informação que eu pego muito aqui no escritório FSL? O que a gente mapeou? Muitas vezes o gestor ele vê um problema nas fachadas. Visivelmente, vê sinais de que tem um desplacamento, fissura, um bolor, alguma coisa nesse sentido. O que ele faz? Vai ligar para os escritórios, vai ligar para os advogados e aí vai indicar. O que vai pedir para nós? Eu quero um laudo de inspeção predial na fachada. Natural. É assim que ele vai trazer. Se o escritório não está preparado, fala, tá bom, me manda fotos. Vou visitar, ver aqueles problemas e aí já faz um excelente orçamento. Ensaio de percussão completa, ensaio drone, termografia, ensaio de arrancamento, reconstrução de traço. Cria todo o caminho para fazer uma grande inspeção especializada, e não é uma inspeção predial no âmbito das 16747, é uma inspeção especializada. Todos os caminhos para resolver, e vai gerar, vou falar um número aqui fictício, R$50 mil para fazer inspeção, diagnóstico e prescrever as terapias. Vai levar então para aprovar em assembleia. Você tá maluco? Vai gastar R$50 mil para... Nem tem problema na fachada.
para gastar 50 mil reais. Aí ainda vão falar, vai gastar um carro? Né? Isso aí dá para comprar um carro. Enfim. E aí que a gente mapeou? Por vezes, esses condôminos, já às vezes avesso a ideia de síndico, a ideia de que está trazendo algo e que pode não ser adequado, está criando coisas sem necessidade ou algo do tipo, às vezes realmente tem a boa intenção de que não tem a percepção do problema. Por quê? Grandes centros urbanos, atuação profissional intensa, ele pega o seu carro no subsolo do prédio, sai às 6 da manhã, trabalha o dia inteiro, volta às 18, às 19 ou às 20, para o carro no estacionamento, sobe no elevador e vive a sua vida. Ele não vê, não usa área comum, ele não vê a fachada. Ele não vê que tem problema. Então o que a gente trouxe na FSL? Quando a gente entende que é esse cenário junto ao síndico, ele está com essa ideia inicial, ele viu o primeiro problema, falou, olha, você pode fazer de um jeito diferente. Ao invés de você contratar o nível 4, que é da consultoria, vamos fazer o nível 1. O que seria nível 1? Um relatório de constatação dos problemas. Sensorial. Vai lá e Sensorial. Nós vamos aí por baixo, tira a foto de zoom, a gente sabe o que mostrar, como mostrar, organiza e apresenta um relatório ao invés de 55, mais palatável. O síndico pode, porque ele tem prerrogativa para questões urgentes, questões assim, dependendo do valor, já aprovar ou ali com seus pares de conselho, enfim. Leva-se isso para a assembleia, pode até o profissional ir explicar ou com um slide, uma apresentação dizendo, vocês sabiam que a fachada do seu prédio, do nosso prédio está assim? Naturalmente o pessoal fala, eita, e agora? Então assim, o prognóstico pode ser esse, as consequências podem ser essas, a gente tem caminhos de fazer assim, assim, assado. Agora o próximo passo é realizar uma inspeção mais profunda. Nós já gastamos 5, se colocarmos mais 45, nós vamos ter o relatório completo. Pode ser que seja uma forma de você viabilizar e facilitar. Chegar, às vezes, para quem não está maduro com a consciência da importância... É que a pergunta é, vou gastar para quê? Exatamente. Entendeu? E aí, de repente, depois que você vê o problema, passa a ser mais palatável você investir aquele valor mais completo. Isso acontece, do meu ponto de vista, porque se compra um apartamento por 3 questões. Quem mora, né? Tira o investidor da ponta. Quem mora? Primeiro, pela aparente sensação de segurança, e em grandes centros urbanos como São Paulo faz sentido. É muito caro você manter um aparato de segurança numa casa, sozinho. 2, você mora mais perto do seu ambiente de trabalho ou do seu cotidiano. Reduz distâncias. Exato, porque você consegue comprar uma fração ideal do solo pagando o proporcional a isso, ao invés de você comprar um terreno sozinho, você compra um pedaço. E 3, do meu ponto de vista, talvez o grande mote da existência dos condomínios edilícios. Delegação de responsabilidade. Você paga alguém para se incomodar por você. Porque se você tem uma casa, você é o seu síndico. Você tem que olhar o telhado. Se tá vazando o telhado, você vai ligar pro prestador de serviço, você vai ter que acompanhar o cara lá, vai perder tempo da tua vida. Estragou o portão, você vai ter que ligar pro cara, pro prestador de serviço, para ele vir lá e fazer o reparo, você vai ter que acompanhar, você vai ter que pagar. Ah, o jardineiro vai lá, você vai ter que acompanhar o jardineiro, vai ter que pagar o jardineiro. Você entendeu? Então a pessoa paga já com a mentalidade de consumidor. Isso não é bom. Faz sentido. Tô pagando para não me incomodar. Então você se vira aí, mas na hora que o gestor vem e fala, olha, tá acontecendo isso. Não quero pagar, porque não precisa. Então é uma antítese. Mas eu enxergo como sendo dessa forma a operação dentro dos condomínios. Que tem que ter fatos e dados para que as pessoas sejam realmente convencidas, porque tem um fator bem determinante dentro dos condomínios, que é a política. O síndico multou alguém, ele já se torna inimigo, e a pessoa começa a fazer campanha e ela é oposição por oposição, às vezes sem fundamento. Muito bom. E agora, para te finalizar, né, estamos chegando aí no nosso final, gostinho de quero mais, a gente tem muita coisa para conversar. O usuário tem que realizar as manutenções conforme o manual de uso e operação. Mas a gente tem visto também alguns casos um manual de uso e operação ou incompleto, ok? Ou com uma carga de ações incoerente tecnicamente. Por exemplo, tem que trocar o selante da junta de movimentação anualmente na fachada. É incoerente, tecnicamente, que você exija
que para que você tenha garantia naquela edificação, tem que se trocar o selante da fachada anualmente, né, numa edificação. Eu já vi a cada 3 anos, que eu já acho incoerente também. É um serviço muito complexo para cada 3 anos você trocar todo o Eu já vi lavação a cada 6 meses. Lavar a cada 6 meses a fachada é incoerente. E agora, quem rege isso? Né? Na entrega do condomínio, o técnico, nós podemos, na inspeção de recebimento, analisar o manual e, junto com a consultoria jurídica, já refutá-lo de início, não aceitá-lo, fazer uma ponderação, ou isso acontece já de imediato, ou quando houver um problema. Como lidar com essa situação de manuais incoerentes que depois não vai vir no funcionais. aplicativo, né? Perdeu garantia porque você não seguiu de lavar a fachada a cada 6 meses, sabe? Aí é onde entra o terceiro pilar, que você falou. Desde o princípio da entrega do empreendimento, então vamos lá. A consultora fez todos os expedientes, tem o ABIT, a verbodificação da matrícula do imóvel, condomínio bonitão lá, instituído já, matrículas autônomas, fez a assembleia de instalação, elegeu o síndico, taxa de condomínio, vai ser feita a entrega da edificação para o síndico das áreas comuns. Esse momento, a partir desse momento já, do meu ponto de vista, é fundamental que você tenha uma assessoria técnica. Tem norma técnica, NBR 12722, que faz a métrica sobre como vai ser o momento da entrega do empreendimento, quais são todos os documentos que são necessários. E você pode fazer uma inspeção predial da 16747 reduzida, para poder fazer uma análise sensorial e também analisar o manual que foi recepcionado. Constatadas inconsistências no manual, o que é interessante, que já se solicite para a construtora, olha, fundamentado tecnicamente. Já pensou, advogado? Não vai ter fundamento? Eu acho que não está certo. Aí o engenheiro vai dizer, não, tá, porque eu sou engenheiro. Então, fica incoerente. Agora, se o advogado notifica a construtora dizendo, olha, é incoerente por conta disso, com base técnica, com um engenheiro, notação de responsabilidade técnica, eu já tenho margem para discussão. Peço, olha, você precisa adequar o manual por conta dessas situações específicas aqui. Ou então, o manual ele não é funcional, como muitas vezes acontece. Ele não tem o plano de manutenções. Você tem lá o manual dizendo tudo que tem, só que falta o plano de manutenção. Ou fala assim, você tem que lavar a fachada periodicamente com produtos adequados que não agridam o revestimento e que seja assertivo quanto a isso. Periodicamente é quanto tempo? É 5W2H. É 5W2H. Quem, quando, como, onde, quando, por quê? É basicamente isso. Isso só não vai dizer o quanto. Quanto de dinheiro, mas a periodicidade, quem vai fazer? Se é um profissional especializado ou capacitado? Sim, é obrigação. 5W1H. Um H. Só falta, né? É obrigação da incorporadora entregar um manual que tem essa funcionalidade. Porque artigo 6º, inciso 3, lá do Código de Defesa do Consumidor, dever de informação. Se ela não entrega, ela dá um tiro no pé dela. Porque daqui a pouco o condomínio não faz a manutenção, ou fez de maneira errada, ela vai dizer, perdeu a garantia. Não, perdi como? Eu fiz como você falou que era. Não, mas não era bem assim. Aí que vem a consultoria jurídica também, né? Se não tiver desde o começo, você vai aceitar a perda da garantia sem refutar, sem contrapor, e aí o condomínio perde. E aí os condôminos perdem, e esses condôminos usuários podem até responsabilizar ou buscar a responsabilização do gestor, porque ele não... Foi negligente. E aí que eu quero que você dê a última explicação técnica aqui. Qual que é a diferença de negligência, imprudência e imperícia? A imperícia é quando você não sabe como fazer. A negligência é quando você sabe como fazer, mas mesmo assim você faz errado. E a imprudência. Imprudência, negligência, imprudência. Não, a imprudência é quando você sabe como fazer e você fez errado. E a negligência é quando você deixou de fazer alguma coisa que você tinha que fazer. Então, exemplo. Uma rodovia, você vai fazer uma ultrapassagem em faixa dupla. Não pode. Você está sendo ali naquele momento imprudente. Essa é a métrica da imprudência. A negligência é quando você tem uma norma para poder seguir e você deixa de fazer. Exemplo, não fiz a manutenção. E o síndico responde. Ele não cumpriu aqueles expedientes de manutenção que foram indicados pelo fabricante. E a garantia foi perdida e vai redundar num caminhão de dinheiro. Então o síndico vai responder pessoalmente por conta disso. Eles têm consciência disso? Poucos. Pessoal, isso é uma responsabilidade. Principalmente os moradores. Quem é síndico orgânico geralmente acha que é festa. Só estou aqui só para poder ajudar. Aí estoura um negócio lá, o seguro não cobre, você perdeu a garantia porque você não fez a manutenção, teu patrimônio pessoal vai ser comprometido. Conta bancária, carro, casa. De 1.300.000 do apartamento cai para 900. E aí essa diferença, quem paga a conta? É isso aí.
Muito bom, gostei. Top, meu amigo. Muito bom. Esse episódio vai ser lançado, né, antes do Expat Joinville. Então fica aqui o convite. Nós estaremos juntos. Bora lá para Joinville? Vamos lá. Sabe, eu tenho um convite para fazer para você. Vamos fazer uma palestra juntos? Bora. Tamo junto. Certo? Advogado e engenheiro, juntos falando de vistoria, de garantia, assim de inspeção. Funciona. Vamos ver o que vai dar. Então ele está convidado aqui, aceitado então, uma palestra. Gustavo Camacho e Felipe Lima, juntos no Expat Joinville. Convidamos você de Joinville, Santa Catarina, dá para ir lá do Paraná, Curitiba também pertinho. Dá para ir, Rio Grande do Sul dá para subir também, eu vou de São Paulo, então dá para todo mundo estar junto lá no Expat Joinville. Um abraço para nossa embaixadora Santa Catarina, Karine Hackbart, né? Karine Batista, que fez tá esse elo, né, de ligação, ela que fez esse contato com a gente, deu super certo. E é isso, ficamos aqui. Dê um recado final que você pode falar, você como nobre advogado, o grande Gustavo Camacho, para nós, patologistas das edificações, engenheiros diagnósticos, assessores técnicos, condominiais e tudo mais. A engenharia é parceira da advocacia. E a advocacia é parceira da engenharia. Então é fundamental esse trabalho conjunto, porque é aquilo que eu mencionei. Vocês fazem a espada, a gente segura e usa. Se a espada é boa, vai cortar. Já viu aquele programa do Discovery de fazer faca? Sim, sim. Ele corta. Muito bom. É a mesma coisa. Se o material é bem produzido, vai funcionar de maneira adequada, a gente vai conseguir ter sucesso. Agora, se ele não é bem produzido, não vai funcionar. E o material bem produzido sem alguém que saiba empunhar, também não funciona. Espada sem... Também não funciona. É então é um trabalho, sim, multidisciplinar e que tem que ser dessa forma. E aí eu quero convidar quem está nos assistindo para conhecer a Associação de Síndicos, a Asdesk. No Instagram, a gente tem um trabalho bem legal. Vai estar aqui na descrição @asdesk.sc.oficial, lá tem todos os materiais. Como eu falei, temos a TV Asdesk também, que a gente compartilha muito conteúdo do mercado condominial. E o meu Instagram pessoal, que é @GustavoCamachoADV, que a gente fala também bastante dentro desse segmento, dessas linhas de atuação. Vamos estar mais próximo. Com os gestores, os engenheiros, arquitetos, os advogados, administradores, tudo em prol aí das manutenções, da nossa vida. É isso que a gente vive. Se a gente viver junto, a gente cresce todo mundo junto, certo? É isso aí. Um forte abraço, então. Até a próxima. Curta, se inscreva, vem com a gente. Tchau!